Aconteceu outro caso de um homem proeminente da esquerda ser acusado de assédio, acusações graves. Dessa vez foi o professor Alisson Mascaro, é professor de Direito da USP, e um professor excelente, assim, um cara que ele é comunista e muito inteligente, muito bom professor, sabe? E assim, eu acho, a minha opinião é que se você quer aprender o que é o capitalismo, você tem que ouvir dos comunistas, porque sabe aquela coisa? Se você quer saber da pessoa mesmo, ouve do inimigo dela, pra saber quem ela é de verdade. É isso, então vamos ver aqui, o que aconteceu e pensar um pouco sobre isso, né? Meu nome é Carol Brócoli, bem-vindos a esse canal, eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, porque tá difícil, né, gente? Então vamos ver aqui o vídeo do Meteoro sobre isso, que eu adoro esse canal, e acredito que todos vocês também. Vamos lá. Sofia, esse caso realmente mexeu com muitas das nossas percepções, né? Pois é, Ana. A gente está falando daqui do professor Alisson Mascaro, professor da Faculdade de Direito da USP, né? Reconhecido aí no campo da filosofia e teoria do direito, que foi alvo aí dessas acusações. Daí eu estava pensando, Ana, como que eu iria fazer a abordagem disso, e eu decidi que a melhor forma seria fazer uma abordagem cronológica. Por quê? Porque a história começa antes ainda da reportagem que gerou a denúncia. Que revelou as denúncias, né? Então, no dia 29 de novembro, o professor Alisson Mascaro publicou no canal do YouTube dele um vídeo no qual ele falava que estava sendo perseguido por stalkers. Então, vamos ver alguns trechinhos desse vídeo. Então, vamos lá. No ano de 2024, no entanto, esta perseguição mudou sua forma de operação. E então, no começo deste ano de 2024, estes perfis perseguidores, estes stalkers, haters, passaram a enviar mensagens a pessoas próximas de mim. Estas mensagens eram ocultas. Esse jeito que ele fala é muito engraçado, porque é um jeito meio antiquado, assim, sabe? Então, ele ainda tem essa coisa, porque eu acho que o professor, um grande número de professor que é bom, sempre tem uma coisa assim, uma esquisitice, um negócio que ele é meio diferente, né? Então esse jeito que ele fala, eu acho que é bem, quando você assiste uma aula dele, ele tem algumas aulas e entrevistas aulas, sabe assim, aqui no YouTube. Então quando ele fala desse jeito, eu acho que chama mais atenção ainda, sabe? Sempre se valendo deste anonimato do perfil ou dos perfis que promoviam tal insídia. E essas mensagens buscavam enviar para essas pessoas mensagens ou comunicados ou reclames para que elas pudessem falar contra a minha pessoa. E então, este processo foi se avolumando, enviavam-se mentiras para pessoas próximas de mim, e esse processo de comunicação, sem que se pudesse rastrear o itinerário, quem mandava, para quem mandava, esse processo oculto pelas redes sociais, ele tomou vulto. Estes perseguidores aumentaram o grau dessa campanha de difamação, de tal modo que no mês de julho deste ano, quando uma de minhas redes sociais, inclusive, logrou um número de 100 mil seguidores, imediatamente, logo em seguida, talvez incomodados politicamente com a difusão de minhas ideias e minhas palavras, estes perfis perseguidores começaram a cometer barbaridades ainda maiores. E então, a partir de julho de 2024, foi possível vislumbrar, foi possível compreender que tais perfis não apenas buscavam causar insídia no nível de buscar obter informações e semear e colocar eventuais dúvidas nas pessoas, mas tais perfis passaram a mentir deliberadamente. Em uma ocasião, The new Bearskin Hoodie 4.0 claims to be the most advanced, waterproof tactical. Aí, Ana, então ele gravou esse vídeo, é um vídeo bem mais longo, são 16 minutos. Em seguida, o que ele faz é contar uma série de casos individuais dessa suposta perseguição, né? E ficou muita gente assim, tipo, com... Estranho, né? O que tá acontecendo, né? E daí foi alguns dias depois, agora no dia 3, ontem, que a gente entendeu o que estava acontecendo.
Foi publicado no The Intercept Brasil, essa reportagem aqui, O Mestre e os Pupilos. 10 alunos acusam Alisson Mascaro, professor de Direito da USP, de assédio e abuso sexual. Eu não vou passar pela reportagem inteira, até porque ela, como vocês podem ver aqui, é uma reportagem bem longa e é uma reportagem, gente, muito, muito pesada, sabe? Traz aqui relatos desses alunos e ex-alunos. E assim, gente, é coisa assim, realmente aviso de gatilho total para quem for ler, porque é coisa bem pesada. Eu vou só pegar e mostrar alguns pontinhos aqui no começo que dão um resumo da ópera. Segundo as vítimas, o professor se aproximava com promessas de apoio profissional e reafirmava mais de uma vez o grande poder de influência que teria, o que também as intimidava em trazer a público os assédios e abusos que relataram ter sofrido. As vítimas afirmam que colegas e pessoas próximas na Faculdade de Direito da USP sabiam do comportamento do professor. Uma delas, que atuou na coordenação do grupo de pesquisa, disse que alguns integrantes teriam inclusive a tarefa de apagar comentários postados no perfil do docente no Instagram que falassem ou sugerissem que a Alisson assediava os alunos. Além de conceder entrevistas presenciais e por vídeos, todas gravadas, as 10 vítimas compartilharam e-mails, documentos e prints e mensagens que tiveram o número de remetente atribuído a Alisson checados sobre o que narram. Também ouvimos ao longo de 2 meses outros 6 amigos das vítimas que corroboraram os fatos narrados. Vítimas e pessoas próximas a elas não serão identificadas nessa reportagem por temerem represálias. Intercept também não publicará detalhes dos casos que possam contribuir para a identificação das fontes. Então, tá aí, daí tem ali, como eu mostrei, uma reportagem bem longa, vocês podem procurar lá no Intercept Brasil, mas é só dizer aqui mais uma vez, vão aí, assim, tipo, sabendo que precisa ter estômago para lidar com o que tá lá. Aí, Ana, o que se seguiu, principalmente aí no campo da esquerda, foi uma coisa bem complicada. Antes dela falar isso, eu quero falar uma coisa assim, eu acho que, porque assim, o número de homens, independente de esquerda, direita, sei lá, que têm sido pegos, e principalmente homens que têm alguma posição de poder, eu acho que a gente precisa ter na sociedade uma discussão muito importante sobre o que é poder. Eu acho que as pessoas não entendem o que é poder, o que é o poder em si. Aqui nos Estados Unidos, né, eu moro aqui, e o Trump acabou de ser eleito, e as pessoas, às vezes eu vejo entrevista de pessoas falando sobre políticas, né, geralmente é trumpista, porque são essas pessoas que o pessoal entrevista, e as pessoas, elas não têm muita noção do que é o poder. Elas não sabem, por exemplo, o que um presidente pode ou não fazer. A gente não entende, por exemplo, as relações de poder na sociedade. A gente não sabe aonde que a gente está, no patrão, empregado, mesmo numa relação amorosa, uma relação filial, mãe, pai, filho. E eu acho que a gente precisa começar a entender, perder esse tabu de falar sobre o que é o poder. A gente precisa entender o que é o poder, de maneira individual, né? Todos nós queremos ter algum poder. Se você não tem poder algum, você está completamente deprimido e tal, né? Se você não, né? E também o poder enquanto estrutura social mesmo. Eu tô começando a pensar que é isso. Porque assim, não tem como falar que, claro, é o caráter do cara. Porque até assim, vamos dizer que o cara foi criado assim, o cara não sei o quê, o cara tá. Agora, depois de tanta denúncia, gente, depois de Me Too, depois de não sei o quê, será que esse cara não parou pra pensar que o que ele faz é errado? Eu acho que parou. Só que com o poder, você vê que ele sempre ficava prometendo coisas. Usando a influência que ele tem no meio acadêmico para prometer coisas para esses pupilos, entendeu? Então, por causa do poder que ele tinha, ele se achava, né? Vamos supostamente, né, gente? Ele não teve nenhum juiz que assinou uma sentença ainda, né? Isso foi uma acusação, uma reportagem bem extensa, como ela tá falando aí, mas não tem julgamento. Então, supostamente, o que ele fazia que assim, cara, eu consegui fazer isso sem ninguém encher o saco até hoje, eu vou continuar conseguindo. Que é a mesma história do Didi nos Estados Unidos. Sabe? Porque o poder também, isso, eu já li até pesquisa psicológica sobre isso. A pessoa, quando ela tem um poder na mão, ela ganha um poder na mão, até a fisiologia do cérebro dela muda. Então, as pessoas ficam meio cegas mesmo. Ficam meio cegas de onde está o limite delas. Muitas vezes, entendeu? Porque assim, como que esse cara achava... Talvez porque as vítimas eram homens,
E a coisa de denunciar abuso sexual de homem é uma coisa muito rara, tá começando agora e eu acho isso muito importante. Isso é muito importante, gente. E eu acho que eu não sei, eu tenho uma impressão que a gente vai ter uma nova onda de Me Too agora, mas de homens denunciando coisas, entendeu? Gente, desconhece tanto o que é o poder, que a gente não sabe reconhecer quando alguém tem um poder e lidar com ele. Tô falando isso, né, no lado da vítima, tô falando do lado da vítima. Muitas vezes a vítima não tá reconhecendo que aquilo ali é um jogo de poder. E, por desconhecer isso, às vezes a vítima não conhece nem o próprio poder. Nem o próprio poder de dizer não, muitas vezes. Então, eu acho que tem uma coisa aí que me parece que tem uma coisa com o poder que a gente tá deixando passar. Mais um ponto. Daí isso ajudou a rever, a repensar o que significava aquele vídeo que foi publicado antes. Porque a reportagem fez o que um jornalista deve fazer e deu direito ao contraditório. O Alisson, ele tem o direito ao contraditório dentro da reportagem. Ou seja, aquele vídeo publicado alguns dias antes, muito provavelmente é porque ele já sabia que essa reportagem iria ser publicada e já estava fazendo aí uma defesa prévia, vamos dizer assim. Inclusive, eu vou mostrar agora um outro trecho daquele vídeo do Mascaro, que a gente, sabendo agora do que a gente sabe, adquire um outro significado do que tinha quando o vídeo foi publicado e a gente não sabia ainda dessas denúncias de assédio. Deixou uma mensagem de perseguição a uma pessoa que não tem qualquer relação comigo. Então, podemos inferir que estes perfis perseguidores são perfis de profissionais da perseguição. São perfis que se ocupam da destruição de imagens, reputações, em busca de cancelamentos, porque se trata de uma indústria do cancelamento. Nestes tempos, ato contínuo, reuni equipe de juristas de meu entorno e grandes juristas do Brasil próximos de mim, tomei iniciativas no âmbito das investigações criminais e também no âmbito civil para que se possa identificar tais criminosos que há 15 meses exatamente me perseguem. Eu não sei. Agora, sabendo do que a gente sabe, ele dizer que está tomando as medidas para identificar as pessoas, e que essas pessoas vão aí sofrer as consequências civis e criminais, adquire um outro contorno, né? Não, mas eu acho que também aí, fazendo advogado do diabo, também, se ele for inocente, eu ia ficar puta, ia colocar todo o juiz mesmo, ia colocar tudo ali. Agora, uma coisa que me acendeu a luz nesse discurso dele foi falar da indústria do cancelamento. Entendeu? Porque todo mundo que é acusado de uma coisa assim, todo mundo não, mas um grande número de caras que são acusados desse tipo de coisa começam a falar dessa coisa do cancelamento. Da indústria do cancelamento. Sei lá, a pessoa é acusada de racismo, e daí ela fala da indústria do cancelamento. Então isso acaba virando uma desculpa muito usada por essa galera. Então isso, na verdade, foi o que mais me fez pensar. Enfim, Ana. Agora, o que aconteceu em seguida dentro da esquerda? Começou toda uma discussão sobre o fato da reportagem garantir o anonimato da fonte e sobre a reportagem não mostrar todos os prints e áudios e etc. Porque muita gente dizendo que, olha, isso tudo aí pode ser uma mentira, pode ser uma tentativa de assassinar a reputação do professor Alisson Mascaro. E isso foi encampado, inclusive, por parte da imprensa. Não, e que faz sentido, porque o cara ele é uma pessoa proeminente que se diz comunista, né? Para todo mundo que quiser ouvir. Então, assim, a direita não teria, né, vontade de derrubar esse cara? Talvez. Acho que não, porque assim, eles têm tanta... Não, eles estão preocupados com outras coisas agora, que não é um professor de faculdade que faz uns vídeos na internet, que tem 1/3 dos views do Gustavo Gayer, entendeu? Que vai fazer com que eles tomem alguma iniciativa. Acho que não. Progressista e mais ligado à esquerda, como, por exemplo, Brasil 247, que coloca aqui:
Intercept tenta promover cancelamento do professor Alisson Mascara a partir de denúncias anônimas. Site de notícias ataca o intelectual marxista a partir de acusações em off sobre assédio. O professor se defende. A gente... A maioria dos vídeos que eu vi do professor Alisson foi no TV 247, porque eu realmente acho que às vezes eles levam umas pessoas interessantes lá pra conversar. E eles levam também uns malucos que eu acho que, pelo amor de Deus, gente, você devia pensar 2 vezes naquele Pepe Escobar, pelo amor de Deus, né? Entre outros. Enfim, eu acho que uma coisa como essa eles mostraram o print, não falaram... Eu acho que numa reportagem, eu não sei se isso aí seria tão necessário, sabe? Não sei necessariamente se sei lá, você confia no repórter, entendeu? Você confia no... eu acho que sempre foi assim, não? Porque daí eu acho que, por exemplo, se o professor Alisson Mascaro entrar com processo com eles, aí eles mostram. Acho que... Eu posso estar falando besteira que eu não sou jornalista, tá, gente? Me fala aqui se alguém sabe, tá? Mas eu acho que quando acontece uma coisa como essa, e principalmente detalhado, é enorme a matéria. Detalhada e tal. A gente tem que parar e pensar. As pessoas que estão em volta dele, muitas talvez já viram o movimento, já ouviram falar essas coisas, gente. Sempre tem fofoca, sempre tem rumor. Já ouviram falar, sabe assim? Então, eu acho que é o momento, assim, né? O ideal, né? Mas o ser humano não faz isso, mas o ideal seria parar, colocar em suspenso, ver como é que se resolve, buscar provas ou evidências muito claras. Evidências muito claras são provas, né? Enfim, mas o ser humano não é assim, né? Ou ele sai defendendo igual louco sem saber o que tá acontecendo, ou ele sai atacando igual louco sem saber o que tá acontecendo também. Mas, enfim, de tudo isso, o que eu gostaria mesmo dessa história toda, assim, o que me deixou pensativa mesmo foi essa questão do poder. Eu acho que a gente é muito analfabeto de poder. A gente não sabe como o poder funciona na nossa sociedade, na nossa estrutura social. E isso é muito conveniente para quem tá no topo, né? Que achei, porque eles sabem como funciona, amigos. Eles sabem como funciona. É isso. Meu nome é Carol Zócoli Prócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui, ó, na descrição.